Olá, turminha do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar ali de onde paramos, lembrando que nós temos aí falando sobre o ambiente simulador, né? Nós estamos aqui quase concluindo o nosso ambiente simulador, para estarmos falando de mais um pouco de programação. Então, nós temos aqui a composição de trem 2. Para essa aula, utilizaremos a simulação composição de trem 2 do software Modelix System. Ok? Então, nós vamos utilizar a composição de trem 2, que consiste nesse cenário aqui. Na composição de trem 2, nós temos aqui como entrada 1, entrada 2, percurso A, percurso B, percurso C, percurso D, percurso D1 e D2, na verdade, percurso E. Como saídas, nós temos farol esquerdo, farol direito, marrom claro, luzes da estação, luzes do trem branco, luzes do trem vermelho, motor do trem branco, motor do trem vermelho. Cancela, bifurcação esquerda e bifurcação direita. Então, tudo que pode ser acionado no nosso cenário, do percurso E, como você pode ver, percurso B, todas as luzes do trem estão aqui também. Tudo que pode ser acionado no cenário, nesse cenário podem ser acionados manualmente, botões entrada 1 e entrada 2, ligado e desligado, como você pode perceber. Farol direito, ligado e desligado, marrom claro, ligado e desligado. E nós temos as luzes da estação, ligado e desligado. Então, as luzes do trem branco, desligadas e ligadas. Luzes do trem branco, luzes do trem vermelho, motor do trem vermelho. Quando acionado para frente, o trem se movimenta no sentido horário. Quando acionado no sentido reverso, o trem se movimenta no sentido anti-horário. Então, motor do trem vermelho ligado e desligado. Motor do trem branco ligado e desligado. Possui o mesmo funcionamento do motor do trem vermelho. Cancela. Quando acionada para frente, a cancela é fechada. Quando acionada no sentido reverso, a cancela se abre. Então, a cancela fechada e a cancela aberta. Então, aberto e fechado. Bifurcação à esquerda. Se acionado para frente, faz os trens que vêm no sentido anti-horário e ir para a plataforma de baixo. Se acionado no sentido reverso, faz os trens irem para a plataforma de cima. Então, bifurcação esquerda, acionada e no sentido reverso. Então, para a plataforma 1 e para a plataforma 2. Bifurcação direita, se acionado para frente, faz os trens que vêm no sentido horário ir para a plataforma de baixo. Se acionado no sentido reverso, faz os trens irem para a plataforma de cima. Então, bifurcação direita acionada e no sentido reverso, para a plataforma 1 e para a plataforma 2. Há 6 sensores no cenário. Eles são acionados quando o trem passa por cima deles. Percurso A, percurso B, percurso C, percurso D1, percurso D2, percurso E. Nessa aula, outro recurso será usado, tópicos avançados. Até agora, quando criamos processos em loop, não conseguimos um controle sobre o funcionamento do fluxograma, pois a função é executada infinitamente. Quando se cria fluxogramas em paralelo, busca-se controlar um determinado processo, através de um ou mais sensores de forma totalmente independente. Porém, em alguns casos, é necessário um desses processos independentes para que um desses pare para que o outro processo possa ser iniciado. O recurso de tópicos avançados nos permite controlar o processo, seja uma rotina em loop ou diversas rotinas em paralelo. Para adicionarmos o recurso de tópicos avançados, devemos clicar em mais, selecionar a opção tópicos avançados no nosso simulador, que está aqui, ó. E um novo bloco chamado controle de linha de execução será adicionado. A partir de agora, todo fluxograma em paralelo que for criado, precisaríamos atribuir um nome a ele. Então, nós temos aqui, ó, temos iniciar luz. Ok. Os nomes serão necessários, pois adicionados ao bloco de controle de linha de execução, teremos a possibilidade de controlar a execução de cada fluxograma.
podemos pausá-lo, o fluxograma manual. Então, podemos retomá-lo, continuar do bloco que ele parou, podemos reiniciar, que recomeça do bloco iniciar novamente, e parar, finaliza o fluxograma. E para essas ações, precisaremos ter os fluxogramas identificados. Pausa, retomar a luz, reiniciar. Então, nós faremos dessa maneira. O fluxograma 1, no caso, pausa, o A retomar, a luz reiniciar e ok. A proposta para essa aula será a seguinte. Os 2 trens saírem da estação, primeiro o branco e depois o vermelho. E cada trem deve ficar parado por 2 segundos na estação. A cada 10 segundos, os trens devem parar por 5 segundos. Para isso, deve ser utilizado o recurso de tópicos avançados, para fazer os trens pararem e andarem novamente. Os 2 trens irão se mover de forma independente, portanto, 2 fluxogramas irão controlar os 2 trens. Mais um fluxograma irá controlar a execução dos 2. Quando os trens pararem, as cancelas devem abrir e as luzes devem piscar. E após 5 segundos, as cancelas devem se fechar. O branco deve ficar sempre na plataforma 1 e o vermelho na plataforma 2. Os trens não devem se colidir. Para a mudança de plataforma e o controle de cruzamento, podem ser usados os fluxogramas da aula anterior. Então, você viu que aqui nós finalizamos, né? Só que nós vamos utilizar fluxogramas de quê? Da aula anterior. Então, você lembra o fluxograma que foi utilizado na aula anterior? Nós estamos na composição de trem 2 e nós tivemos a composição de trem 1. Na composição de trem 1, nós tivemos o quê, gente? Nós tivemos os sensores aqui utilizados, os utilizadores, na forma manual e principalmente, ó, a simulação de composição do trem 1 e 2 abrange justamente esses fluxogramas aqui, ó. Esses fluxogramas aqui, como você pode perceber, eles têm as seguintes características: atribuir, velocidade, percurso. Tudo isso é indicado aonde? Na composição de trem. Então, vamos relembrar como que você faz essa composição de trem? Vamos lá para o primeiro fluxograma do trem, certo? Por que é o primeiro fluxograma do trem? Porque é o primeiro que você deve fazer para essa composição de trem 2, com a mesma função. Por que a mesma função? Porque estamos falando do mesmo ambiente de trem. Apenas as funções de modificação de parar, pausar, atribuir, tudo isso é um pouco diferente. Mas quando nós falamos sobre a composição de trem, nós temos que relembrar o primeiro fluxograma que fizemos relacionado à composição de trem, para que você não se perca aí no momento de programação, que você não se perca aí na parte onde você entendeu sobre os percursos. Aqui, ó. Quando começamos a falar sobre composição de trem, nós vimos aqui, ó, vários fluxogramas que nós fizemos com as mesmas funções. Então, como sempre, como vocês já sabem, para a gente fazer ali o funcionamento, nós temos que usar um bloco iniciar. Então, toda vez que criamos aí um novo fluxograma, nós usamos o bloco iniciar com a função iniciar, tá? Como vocês viram aqui, para toda vez que nós formos usar o ambiente do trem, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos usar as variáveis. Então, nós vamos fazer com que o valor da variável da velocidade seja o mesmo valor da potência do motor do trem. Criaremos um fluxograma que faça essa interligação. Colocaremos, então, o nosso bloquinho de iniciar e, após isso, um bloco saída, onde faremos com que o motor do trem funcione com o valor de potência que a variável velocidade tiver. Então, no motor do trem frente, velocidade, ok. Em seguida, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída nele mesmo. Então, nosso bloquinho de saída ligado nele mesmo. Com isso, a partir do momento que a simulação começar a ser executada, o valor da potência do motor do trem irá ser sempre igual ao valor da variável velocidade. Primeiramente, iremos começar o fluxograma, que irá controlar a velocidade do trem e definir o estado em que o cruzamento vai estar. Colocaremos, então, um bloco iniciar para começar o fluxograma. Então, iniciar e ok. E, em seguida, vamos definir o funcionamento inicial da simulação. No começo da simulação, o trem vai estar longe do cruzamento. Portanto, o estado será 0. Usaremos um bloco definir
para deixar a variável estado com valor 0. Então, atribuir estado 0. Então, e ok. A velocidade do trem, quando ele estiver longe do cruzamento, irá ser de 100. Colocaremos, então, outro bloco definir que deixe a variável velocidade com o valor de 100. Então, atribuir velocidade número 100 e ok. Em seguida, vamos ter que verificar o momento em que o trem começar a se aproximar do cruzamento. Isso irá acontecer quando o trem passar pelo sensor percurso A. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta: o sensor percurso A está ligado? O percurso A ligado, ok. Se o sensor ainda não tiver sido acionado, o bloco decisão deve esperar o momento em que ele for acionado. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso A ligado nele mesmo. Se o trem começar a se aproximar do cruzamento, o estado do cruzamento irá passar para 1. Colocaremos, então, o bloco definir que mude o valor da variável estado para 1. Então, nós vamos pegar aqui o bloquinho, atribuir estado 1 e ok. Como o fluxograma vai mudar a variável estado para 1 quando o sensor percurso A for acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percurso A ligado no bloco definir que muda o estado do cruzamento. Em seguida, devemos verificar o momento que o trem se aproximar da estação. Isso acontecerá quando o trem passar pelo sensor do percurso B. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta: o sensor percurso B está ligado? Percurso B ligado e ok. Se o trem não tiver chegado no sensor percurso B, o fluxograma deve continuar a verificar o momento que o trem passar. Para essa verificação, iremos criar um loop. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B ligado nele mesmo. Assim que o trem estiver se aproximando da estação, a velocidade dele deve começar a cair a uma faixa de 10 a cada 0,3 segundos. Colocaremos, então, um bloco definir que faça com que o novo valor da velocidade seja a velocidade antiga menos 10. Como a velocidade do trem vai diminuir quando o sensor percurso B for acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percurso B ligado no bloco definir que diminui a velocidade do trem. Em seguida, faremos com que o fluxograma aguarde 0,3 segundos antes de reduzir novamente a velocidade do trem. Colocaremos, então, um bloco aguardar que desse tempo. Então, nosso bloquinho aguardar 0,3 e ok. A velocidade final do trem antes dele parar será de 30, portanto, precisaremos verificar o momento que a velocidade do trem chegar a 30. Usaremos, então, um bloco decisão que verifique o momento em que a velocidade chegar a 30. Então, velocidade igual ao número 30 e ok. Se a velocidade ainda não tiver chegado no mínimo de 30, devemos abaixar mais a velocidade até que a velocidade chegue a 30, respeitando a taxa de desaceleração de 10 a cada 0,3 segundos. Para isso, iremos criar um loop que continue baixando a velocidade. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão velocidade igual a 30, no bloco definir que diminui a velocidade do trem. Após a velocidade do trem chegar na velocidade final de 30, o trem irá andar com essa velocidade até chegar na estação e então parar. Usaremos o sensor percurso D para verificar o momento que o trem chegar na estação. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta: o sensor percurso D está ligado? Como iremos nos preocupar com a chegada do trem na estação apenas quando a velocidade do trem chegar a 30, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão velocidade igual a 30 no bloco decisão que verifica o sensor percurso D. Se depois de chegar na velocidade final, o trem ainda não tiver chegado na estação e acionado o percurso D, precisaremos criar um loop que verifique o momento em que isso acontecer. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso D ligado nele mesmo.
Após o trem chegar na estação, o trem deve parar. Para isso, usaremos um bloco definir para mudar a variável velocidade para 0. Velocidade, número 0 e OK. Como a velocidade vai ser mudada para 0, assim que o sensor percurso D for ligado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão, percurso D ligado, no bloco definir, que muda a velocidade para 0. Então, nós temos aqui, no momento que o trem chegar na estação, além dele parar o estado do cruzamento, deve voltar a ser 0. Colocaremos, então, outro bloco definir que mude o estado para 0. Então, nosso bloquinho definir, estado número 0 e OK. O trem deve ficar parado na estação por 4 segundos. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Então, nosso bloquinho aguardar, número 4, tempo, que é OK. Após ficar parado na estação por um tempo, o trem deve começar a sair da estação. O trem também deve acelerar com uma taxa de 10 a cada 0,3 segundos. Colocaremos, então, primeiramente, um bloco definir que mude a velocidade do trem, e o novo valor da velocidade deve ser a velocidade antiga mais 10. Em seguida, faremos com que o fluxograma aguarde 0,3 segundos antes de aumentar a velocidade do trem. Colocaremos, então, o bloco aguardar que dê esse tempo. Então, nosso bloquinho aguardar, número 0,3 e OK. A velocidade final máxima do trem será de 100. Portanto, precisaríamos verificar o momento que a velocidade do trem for 30. Usaremos, então, um bloco decisão que verifique quando a velocidade chegar a 100. Velocidade igual ao número 100 e OK. Se a velocidade ainda não tiver chegado a 100, devemos aumentar mais a velocidade até que a velocidade chegue a 100, respeitando a taxa de aceleração de 10 a cada 0,3 segundos. Para isso, iremos criar um loop que continue aumentando a velocidade. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão, velocidade igual a 100, no bloco definir, que aumenta a velocidade do trem. Quando o trem chegar na velocidade máxima, vamos ter que esperar novamente o momento que o trem começar a se aproximar do cruzamento e então recomeçar o processo. Para isso, vamos fazer um loop que execute esse processo infinitamente. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão velocidade igual a 100 no bloco decisão percurso A ligado. Então, nós temos o seguinte funcionamento: iniciar, atribuir estado igual a 0, atribuir velocidade igual a 100. Se percurso A ligado, resposta não, continua a verificação. Se sim, atribuir estado igual a 1. Se percurso B ligado, resposta não, continua a verificação. Se sim, atribuir velocidade igual a menos 10, aguardar 0,3. Se a velocidade igual a menos 10, resposta não continua. Se sim, e percurso D ligado, resposta não continua, verificação. Se sim, atribuir velocidade igual a 0, atribuir estado igual a 0, aguardar 4 segundos, atribuir velocidade igual a velocidade mais 10, aguardar 0,3 segundos. Se a velocidade e a resposta não continua, pergunta. E volta um loop lá para o percurso A ligado. Parece complexo, mas não é, né? Então, com o fluxograma que controla a velocidade do trem ligado, feito, e o estado do cruzamento finalizados, nós teremos que criar um fluxograma que controla o farol esquerdo e o farol direito. Então, por isso, a gente precisa de um bloco iniciar para começar o novo fluxograma. Mas antes disso, antes de falarmos sobre esse novo fluxograma aí, eu gostaria de ressaltar aqui que é muito importante você perceber a funcionalidade desses blocos. Para que serve cada um deles? Por que nós estamos utilizando esses blocos para essa funcionalidade de programação? Por que nós criamos esses fluxogramas? Certo? Então, é muito importante definir tudo isso, criar tudo isso, para que nós possamos ver o funcionamento de uma maneira capaz de acontecer. Então, aqui nós vemos no ambiente simulador, mas existem aí as profissões na vida real, tá bom?
Então, na próxima aula, a gente continua essa verificação e o nosso fluxograma. Um grande abraço para vocês.